Muito boa noite, sejam bem-vindas. A nossa última aula, né? Nossa última disciplina, aula prática da disciplina de diagnóstico cinético funcional e imaginologia dos membros superiores, cabeça e tronco. E como no último assunto, nós também vamos ver sobre a anatomia, só que agora da face, né? Músculos, ossos, né? Características da ATM, que é a articulação temporomandibular, sobre os movimentos da língua, né? Que estão relacionados aí com a nossa mastigação. E vamos ver também sobre a região torácica. A aula vai fazer aquela recapitulação, como sempre, muito explicativa, né, para que a gente possa relembrar e também deixar as informações bem acessíveis na cabeça da gente, né, bem frescas. E assim, dessa maneira, a gente consegue proporcionar para vocês, alunos, uma melhor forma de avaliar os seus futuros pacientes e as pessoas com quem vocês andam treinando. Então, a gente vai à aula. A professora Carolina vai trazer o assunto de uma forma muito didática. Vamos nós. Vou compartilhar a tela com vocês. Olá, aluno. Sou a professora Ana Carolina e hoje é a nossa última aula de diagnóstico cinético funcional e imaginologia dos membros superiores, cabeça e tronco. Nessa aula de hoje, nós vamos abordar os músculos da face, os músculos relacionados com a mímica, as expressões faciais. Além dos músculos da face, a gente vai relembrar alguns ossos que vão estar relacionados com os músculos da face, com os músculos relacionados à mastigação. E a gente vai observar também as características da articulação temporomandibular, observando como avaliar essa articulação, quais os músculos que estão relacionados com essa articulação, para que a gente consiga fazer uma avaliação quando o paciente chega até você com uma disfunção da articulação temporomandibular. Então, nós vamos abordar todos esses músculos da face que estão relacionados com a mastigação, com as mímicas faciais. Nós vamos também falar a respeito e mostrar os movimentos da língua. E depois que a gente detalhar todos esses movimentos e músculos da região da face, a gente vai analisar a região do tórax, alguns testes que você pode estar fazendo para avaliar a expansibilidade dessa caixa torácica, avaliar o desfiladeiro torácico desse paciente, quando ele vem com uma queixa, com uma lesão, né, no desfiladeiro torácico. Então, a gente vai abordar nessa aula de hoje a região da face e do tronco. Então, nós vamos iniciar a nossa aula avaliando, recapitulando como a gente fez em todas as estruturas ósseas, musculares, que estão relacionadas com os movimentos que a gente vai praticar nessa aula de hoje. Então, é importante esse relembrar das estruturas para que você consiga associar as funções que a gente vai estar avaliando no decorrer da nossa aula. Então, agora nós vamos ao quadro para avaliar, observar qual que é o objetivo, né, a contextualização dessa aula de hoje. Então, nós vamos aprofundar o conhecimento das estruturas anatômicas, de como que vai funcionar essa mecânica, né, a biomecânica e a cinesiologia da cabeça e do tronco. Compreender, então, como que funciona a mobilidade e os testes de sensibilidade da região da cabeça e tronco, desenvolver noções básicas nos exames de imagem, também dessa região da cabeça e tronco,
Então, na cabeça, quais exames que você pode se deparar no seu dia a dia? Você pode se deparar com uma ressonância magnética, onde você vai observar qual o funcionamento da articulação temporomandibular, né, na região do côndilo, da fossa condilar. E no tronco, a gente vai observar, por exemplo, o raio-x de pulmão, que é bem comum no dia a dia, principalmente quem trabalha em hospital, e aprender a aplicar alguns testes para que você faça a avaliação dessas regiões que nós vamos estudar hoje. Então, no nosso primeiro slide, eu coloquei uma figura que está presente no livro didático de vocês, onde existe detalhadamente os músculos faciais. Então, quais os músculos faciais que nós vamos estar estudando e relembrando nesse momento da aula? Então, a gente tem como se fosse um leque chamado músculo temporal. O músculo temporal, ele se encontra no osso que recebe o mesmo nome, que é o osso temporal. Ok? Depois nós temos um outro músculo que também vai estar relacionado com a região da mastigação, que vão agir na articulação temporomandibular. O masseter, que é esse músculo. A gente vai logo, eu vou transferir a imagem para a base óvide, onde você também vai observar cada um desses músculos. Então, nós temos o temporal, o masseter. Depois nós temos os músculos faciais, que são o corrugador do supercílio. Temos a região do músculo occipitofrontal, que é onde vai estar na região frontal da cabeça, na região da testa. Nós temos o orbicular do olho, que vai estar ao redor do olho. Depois, descendo um pouquinho, a gente tem o levantador do lábio superior. Um outro músculo que está relacionado com o processo de mastigação são os músculos zigomáticos, que são o zigomático maior e menor. Nós temos o músculo também bucinador, que ele está logo ali abaixo, né, do zigomático. Esse músculo bucinador é o que vai fazer, é o que vai estar agindo quando a gente enche a boca de ar. Depois nós temos o risório, que vai estar associada com o sorriso. O orbicular da boca é a mesma coisa que o orbicular do olho, ele vai estar como se fosse em círculos ao redor do lábio. Depois, na região do queixo, a gente tem o mentual. E logo lá na lateral, né, mais para a lateral do mentual, nós vamos ter o depressor do lábio inferior ou o abaixador do lábio inferior. E aí nós temos também o depressor ou abaixador do ângulo da boca. E o último músculo, que é um músculo grande, que está em toda a região do pescoço, é o platisma. Então, agora na base óvide, a gente consegue observar só numa forma mais viva, com cores, né, do músculo, a questão de toda essa região. Olha o platisma como ele é grande, ele vai estar em toda a região aqui do pescoço, né? O orbicular da boca. Então, a gente tem cada um, o orbicular do olho. A gente consegue ver, lá na figura do nosso slide, não tem o nasal. Então, esse é o músculo nasal, que eu consigo fazer com que eu movimente o meu nariz lateralmente. Depois eu tenho a região do músculo da asa do nariz, que vai estar lateral ao nariz. Então, esses dois, tanto o nasal quanto
a região da asa do nariz ali, ele não tem na figura que a gente tem no nosso slide, tá? Então, esses dois músculos também são músculos faciais. Então, na base óvide, você consegue observar cada um desses músculos. Então, você pode observar tanto a questão dos músculos na hora que você for fazer e for praticar. Você tem esse recurso em mãos, onde você pode colocar na base óvide, selecionar cada um desses músculos, porque são muitos, né? São bastantes os músculos e às vezes surge uma dúvida em relação a um ou a outro. A gente vai estar passando cada um deles, qual mímica que tem relação, qual movimento que cada músculo vai fazer. Mas na hora de estudar, às vezes gera uma situação de dúvida. Então, a base óvide, ela vai te ajudar a isolar esse músculo, saber a origem, inserção e qual é a ação, ok? Então, use esse recurso, esse recurso tecnológico que você tem e que proporciona um melhor estudo e uma melhor forma de observar esse movimento. E depois que você entender onde ele se origina, porque a gente já estudou tudo isso, origem, inserção, né? Depois que você relembrou toda essa parte e ação, você palpa e realiza no seu paciente, no seu colega, para que você consiga entender e executar cada um dos movimentos. Por que esses músculos são importantes? Esses músculos, eles são muito importantes porque você pode receber um paciente com paralisia facial. E essa paralisia facial, quando ela ocorre, ela vai paralisar. Então, existem alguns músculos, né, que os músculos que vão ser afetados, eles não vão executar a função adequada, a função normal. Então, por exemplo, o paciente às vezes não consegue fechar a boca para comer, ele não consegue fechar o olho, a pálpebra no momento de dormir. Então, são músculos que vão afetar, quando ocorre uma paralisia facial, eles vão afetar o dia a dia desse paciente. Então, se ele não fecha o olho para dormir, como que fica a questão da lubrificação desse olho? Então, são movimentos pequenos, mas que a gente executa o tempo todo, durante a fala, né? Durante a mastigação. Então, eles são de extrema importância no nosso dia a dia. Então, se o paciente chega para você com uma paralisia facial, você tem que saber qual músculo está paralisado, qual movimento que ele não consegue fazer. Não consegue fazer o movimento como se fosse dar um beijo, então a gente vai ver qual músculo que está afetado. Então, essa é importante. Existe também uma outra patologia que chama nevralgia do trigêmeo, que também afeta, que a gente vai ver na toda essa região sensitiva da onde ele inerva. E ele tem 3 ramos. Então, é um nervo importante e que você precisa do conhecimento para conseguir avaliar e tratar. Voltamos ao quadro. Então, depois de toda essa avaliação dos músculos faciais, tem a próxima figura, ela vai mostrar isoladamente os músculos que estão relacionados com a mastigação e que vão agir no quê? Na articulação temporomandibular, a ATM, tá? Então, aqui a gente tem o temporal, na fossa do osso temporal, nós temos o masseter, o orbículo e nós temos também o pterygoideu lateral e medial, tá? Então, a gente lembra que nós temos a mandíbula, a maxila, que é a parte superior. Na região onde vai estar localizado o masseter, a gente tem o osso zigomático, que é um osso onde a gente vai palpar,
né? Para que você consiga localizar o masseter e o osso temporal. Então, são estruturas que você tem, ósseas, que você tem que saber para que você consiga realizar o movimento e a palpação. Então, a mastigação, ela tem um movimento associado com a mandíbula, que vai fazer o quê? A mandíbula tem os movimentos de elevação, depressão, protusão e os movimentos laterais. E esses músculos, eles são, né, esses músculos faciais, eles são inervados pelo ramo do nervo trigêmeo. O próximo slide são os músculos relacionados com a língua. Por que esses músculos são importantes? Eles são importantes para que você consiga, para que o paciente consiga falar e mastigar. Então, ele está ali presente no dia a dia e se tiver algum movimento onde vai paralisar ou alguma lesão, você sabe que vai afetar a fala e a mastigação. Então, a gente tem o gengioglosso, né? O ioglosso e mais superiormente a gente tem o estiloglosso. Então, são os músculos importantes que você deve saber relacionados com a fala e a mastigação. Então, a gente vai avaliar inicialmente essas estruturas aqui, que são os ossos, os pontos ósseos que você deve aprender para palpar e localizar os músculos relacionados com a mastigação. E também a gente vai trabalhar os músculos, observar os músculos faciais, né? Então, a gente tem nessa região, nós temos o orbicular do olho, o occipito frontal, o corrugador do supercílio e o prócero. Como que eu vou localizar o osso temporal? Então, a gente vai observar, inicialmente, hoje você vai palpar toda a região do zigomático, até próximo ao pavilhão auditivo. Na região, aqui eu tenho a região frontal do crânio e a região temporal. A região temporal, ela forma como se fosse um leque. E o osso temporal, ele está localizado nessa região. Então, nós temos o occipito frontal, o prócero, corrugador do supercílio, o prócero e o orbicular do olho, que vai estar ao redor do olho. E depois você vai palpar toda a região do osso zigomático. E acima, na região temporal, está localizada o músculo temporal. Um outro músculo que está relacionado com o osso zigomático e que tem relação com a mastigação é o masseter. E mais interiormente, nós vamos ter o pterygoideu medial e lateral. Então, vamos de novo comigo para que você observe no seu colega cada um desses músculos. Então, nós estamos vendo a parte superior primeiro, tá? Occipito frontal, corrugador do supercílio,
e o prócero. Orbicular do olho, palpo a região do osso zigomático e consigo observar o masseter. Como que eu consigo observar aqui? Eu peço para o paciente cerrar os dentes, aperta os dentes para mim, Dai, e quando ela cerra os dentes, aperta um dente contra o outro, eu vou sentir o masseter trabalhando, a ação do masseter. E o osso temporal, que está o músculo temporal. Depois eu tenho o músculo nasal, a região do músculo da asa do nariz, o orbicular da boca, que vai estar ao redor dessa boca. Aí, superiormente, eu vou ter o levantador do lábio superior. Depois eu vou ter o risório, que é o músculo que vai fazer o sorriso. E o depressor do lábio inferior. Então, nasal, o músculo da asa do nariz, orbicular da boca. Quero que você vá observando no seu colega. O elevador do lábio superior. Depressor do lábio inferior. O risório. O depressor do ângulo da boca. Depois eu tenho o mentual. E vou ter toda a região que vai estar no pescoço, que é o músculo platisma, que está nessa localização do pescoço. Então, esses são alguns dos músculos relacionados com a face e que vão estar relacionados com a expressão facial desse paciente. Para que a gente consiga, nos próximos slides, a gente vai trabalhar com a mímica. Então, a gente vai observar o risório, quando faz o sorriso, o músculo que age. Nós vamos observar o prócero, qual que é o movimento que o prócero vai fazer. O occipito frontal, qual o movimento que esse músculo vai executar. Então, a gente vai ver cada uma dessas mímicas para que você treine junto comigo no seu colega e observe os possíveis músculos que uma paralisia cerebral ela pode estar comprometendo e como você vai ter que agir com o seu paciente a partir do momento que você sabe qual a função e a ação desse músculo. Então, a gente vai voltar agora para o quadro, para que a gente observe detalhadamente os músculos faciais. Então, a gente vai voltar para o nosso quadro. Então, os músculos faciais que nós acabamos de observar agora são importantes no momento da avaliação, para que você consiga observar a função e a ação de cada um deles e saber qual músculo está comprometido quando o seu paciente chegar com uma paralisia facial, a paralisia de um dos lados dessa face, quais os músculos que você vai ter que trabalhar para que ele volte a comer sem... por exemplo, beber uma água. Ele vai beber a água, se ele não tiver com uma ação adequada dos músculos da região da boca, do lábio, a hora que ele colocar água na boca, essa água pode cair por um dos lados da boca no processo de paralisia facial. Então, é importante que você saiba detectar
quais os músculos e quais as funções e ações desses músculos no processo de reabilitação. Então, agora a gente vai voltar ao quadro para observar como esses músculos estão relacionados com as mímicas e analisar cada um deles e os movimentos que ele executa em cada uma das mímicas faciais. Vamos ao quadro. Agora, então, nós vamos entrar nos músculos das mímicas. Então, quais os músculos e quais os movimentos que eles irão realizar durante a realização das mímicas. Então, na nossa primeira figura, nós temos a ação do músculo occipitofrontal, que é quando você vai enrugar a testa, é o movimento de espanto, é quando a pessoa fica espantada com alguma coisa, eu tenho a ação do músculo occipitofrontal. A segunda figura é onde eu vou ter a ação do corrugador do supercílio, que é aquela figura onde vai realizar uma expressão facial de bravo, né? Onde eu vou estar tendo a ação do corrugador do supercílio. A terceira, eu tenho a ação de dois músculos, que é o prócero e o músculo nasal, da região nasal. A quarta figura, nós vamos observar o quê? A função do orbicular do olho, que é o fechar e abrir essa pálpebra. Então, ele fecha o olho. Então, veja como é importante. O nervo trigêmeo, ele vai estar inervando essa região. Então, se eu tiver um comprometimento do nervo trigêmeo, uma lesão, eu posso ter uma alteração da região ocular. E a quinta figura, eu tenho a ação do músculo levantador do lábio superior com a região do músculo da asa do nariz e também do músculo nasal. Então, é quando eu vou alargar as narinas. Então, aqui nessa quinta, é quando eu quero sentir mais um cheiro, que eu puxo, né? Para que eu sinta esse cheiro, eu vou alargar as narinas. Então, a gente tem 5 expressões faciais com a ação de diferentes músculos. Então, a gente vai agora na nossa modelo, né? No nosso paciente, observar cada uma das ações, cada uma das ações desses músculos. Então, a gente vai iniciar com o músculo occipitofrontal, que é quando a reação facial de quando a pessoa leva um susto. Então, eu vou pedir para a Daiane acionar a região do músculo occipitofrontal, onde ela vai enrugar a região da testa. Dai, aciona para mim a região do occipitofrontal, é como se você fosse levar um susto. Então, veja que enruga essa região da testa. Mantém para mim, Dai. Isso. Então, eu estou acionando o músculo occipitofrontal. Então, posicione o seu colega e vamos juntos observar a ação de cada um desses músculos, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai pedir o movimento de quando leva um susto para que o paciente acione o músculo occipitofrontal. Daí, aciona para mim, isso. Então, você consegue observar a ação do músculo occipitofrontal. A nossa próxima figura é o corrugador dos supercílios, que ele está localizado nessa região. Então, aqui é como se ele fosse ficar nervoso, bravo, onde ele vai, como se fosse enrugar a região do supercílio. Daí, faz para mim como se você fosse ficar brava.
Então, a gente vê, relaxa, agora faz. A gente observa a ação do músculo do corrugador do supercílio. Eu vou pedir para que ela repita a ação para que você consiga fazer com o seu paciente. Então, Dai, faça o movimento de como você vai ficar brava. Relaxa. Mais uma vez. E relaxa. A segunda é o prócero junto com o músculo da asa do nariz. Então, é uma expressão como se ela fosse estar chateada, irritada. Então, você vai corrugar aqui e ativar essa região, esse movimento aqui, ó. Eu ativo a asa do nariz e ativo o prócero. Relaxa. Agora, você vai repetir comigo junto com o seu colega. Então, se o paciente, às vezes, você pede e ele não entende, você pode executar o movimento igual eu fiz, ó. Ele vai acionar o prócero e ativar a asa do nariz. Então, aqui, ela conseguiu fazer o movimento da expressão. Relaxa. Da expressão facial que a gente quer nesse momento. A próxima é o orbicular do olho. Então, o orbicular do olho, ele está localizado ao redor do olho e ele vai ser responsável pelo fechamento dessa pálpebra. Fecha o olho para mim, né? Então, o paciente que tem, por exemplo, uma paralisia facial dessa região, que afetou o orbicular do olho, o que ele vai apresentar? Ele pode apresentar uma dificuldade nesse fechamento, ou seja, não existe, ele não consegue executar o movimento do fechamento do olho. Então, por isso a importância de saber a ação e a função de cada músculo para que você consiga avaliar. Depois do orbicular do olho, repita então comigo, peça para que seu paciente, seu colega feche o olho. Nós temos o músculo que vai trabalhar com o elevador do ângulo superior, junto com o músculo da nasal e da asa do nariz, que é quando você quer sentir um cheiro gostoso e você abre essa narina. Então, ele vai abrir a narina e quando ele abre essa narina, o músculo elevador do lábio superior, ele também vai ter uma ação. Faz você sozinha agora para mim, Dai. Isso. Então, observe que você relaxa. Faça de novo, Dai. Então, quando ela alarga a asa do nariz, eu observo que tem um movimento, a ação do levantador, né, do lábio superior. Então, a gente conseguiu observar essas 5 expressões faciais e que estão presentes no nosso dia a dia, né? E a gente faz e nem se dá conta de que faz muitos desses movimentos no decorrer do nosso dia. Então, agora a gente vai avaliar outras posições, outras mímicas com outros músculos para a gente ir estudando e se aprofundando em cada um da ação e da função dos músculos faciais. Então, agora a gente vai voltar ao quadro para observar as próximas figuras. O próximo slide, nós continuamos os músculos das mímicas faciais e a nossa figura é a ação do bucinador com o orbicular da boca, que é quando eu encho a minha bochecha de ar, tá? Então, esse movimento de encher a bochecha de ar vai estar a ação do bucinador. E o bico, eu vou ter a ação do orbicular da boca. Depois, na segunda figura, nós temos a ação do zigomático maior e menor, né? Que é aquela expressão facial de não estar gostando muito da situação. A terceira figura é a ação do risório, que é quando eu tenho a ação do sorriso.
só que os lábios estão unidos, ok? Quando eu tenho a ação do risório, que é como aquela risada mais forçada, que é a ação do risório com o depressor ou abaixador do lábio inferior, tá? Então, eu tenho a ação do risório e do depressor ou abaixador do lábio inferior. Essa na quarta figura. E na nossa quinta figura, é como se fosse uma expressão de xingar, de, né, falar alguma coisa bravo, que é o levantador do lábio superior com o depressor ou abaixador do lábio inferior. Então, essas são as nossas próximas 5 expressões faciais que nós vamos testar no nosso paciente. Então, a gente inicia a ação da mímica quando eu vou encher a minha bochecha de ar, então é a ação do bucinador, enche para mim, Dai. E a gente consegue observar a ação do orbicular da boca. Então, é o bucinador com o orbicular da boca. Então, peça para que seu colega faça, para que você consiga observar a ação do músculo. Enche a bochecha de ar. Então, a gente aciona o bucinador com o orbicular do olho. Então, agora a gente vai observar a ação do zigomático menor e maior, que é aquela cara de estar com um pouquinho, né, como se estivesse com nojo de alguma coisa, onde eu vou ter a elevação desse lábio inferior, então eu vou ter a ação do zigomático maior e menor. Vem comigo, né? Isso. E peça para o seu paciente, para o seu colega estar fazendo o movimento. Não conseguiu? Ajuda na ação do movimento. Ok? A próxima figura é o risório. Então, eu vou pedir para que ele dê um sorriso. Então, a gente consegue observar a ação do músculo risório. Depois, eu quero que ele faça a ação do risório junto com o depressor do lábio inferior. Então, eu peço para ele sorrir e abrir o lábio inferior. Então, eu vou ter a ação do risório junto com a depressão do lábio inferior. Vamos novamente, relaxa, sorriso, dói, e a depressão do lábio inferior. O próximo é quando você quer falar alto, às vezes até, né, falar alguma coisa mais bravo, onde você vai ativar tanto o elevador, né, levantador do lábio superior, quanto o abaixador ou depressor do lábio inferior. Então, você vai fazer esses 2 movimentos. Faz para mim, Dai. Então, a gente tem a ação dos músculos do lábio superior e da região do lábio inferior. Então, esses são mais 5 expressões faciais que você consegue detectar e observar no seu paciente. Agora, a gente vai observar mais 5 dessas expressões. Então, vamos ao quadro novamente para observar cada uma dessas expressões. As próximas 5 figuras relacionadas com as mímicas faciais, nós vamos observar, na primeira, o risório com a ação do levantador do lábio superior e o depressor ou abaixador do lábio inferior. Então, eu tenho a ação de 3 músculos, que é como se eu fosse dilatar a boca, tá? Então, a ação do risório, levantador do lábio superior e abaixador do lábio inferior. A segunda figura é o músculo é quando você vai dar um beijo, que é a ação do orbicular da boca.
Então, pensem que se eu tiver uma lesão no orbicular da boca, eu não consigo fazer o bico. E isso afeta muito na fala, que muitas vezes a gente, para pronunciar a palavra, a gente precisa, né, dessa ação do músculo orbicular para que a gente consiga falar. Na terceira, eu vou ter a ação do abaixador do ângulo inferior. Então, é como se a pessoa ficasse magoada. E na quarta, é a reação facial do músculo mentual. Fiquei triste, né? Que eu tenho uma ativação do músculo mentual. E a nossa última figura é a ação do músculo que está localizado na região do pescoço, que é o platisma. Então, a gente vai observar cada uma dessas ações no nosso modelo, no nosso colega, para que você consiga determinar cada uma dessas funções. Então, vamos lá. Inicialmente, a gente vai fazer a ação dos músculos que vão fazer a dilatação, que é a ativação do risório, abaixador do ângulo inferior e a elevação o elevador do lábio superior, né? Então, ele vai fazer como se fosse uma risadinha e mostrar mesmo os dentes. É como se fosse um movimento, uma mímica de raiva, como se ela tivesse com raiva de alguma coisa. Então, eu tenho volta, né? Eu tenho a ação do risório e depressor, abaixador do lábio inferior e elevador do lábio superior. Então, esse é a ação de 3 músculos faciais. O próximo é a ação do orbicular da boca. Então, ele vai estar todo ao redor do lábio, da boca. Então, é o orbicular da boca, que é o músculo do beijo. É quando você faz um bico para dar um beijo. Aqui a gente está forçando o bico, né? É um movimento exclusivo do beijo. Mas quando a gente fala, muitas vezes você vai se deparar fazendo esse movimento de bico, né? Para que você consiga pronunciar a palavra. Então, é um músculo muito importante durante o processo até mesmo da fala, ok? Voltamos, então a gente viu a ação do risório com o abaixador do lábio inferior e o levantador do lábio superior. Nós vimos o orbicular do olho e o próximo é o abaixador do lábio inferior. É como se ela ficasse magoada. Então, eu vou ter a ação do abaixador do lábio inferior. Relaxa, faz de novo, Dai. Então, eu fiquei magoada, fiquei triste. E o próximo é o mentoniano, ou mentual, que é o músculo mentual, que vai estar na região do mento, que é quando eu tenho até o movimento desse lábio, né? Eu fiquei triste, eu vou ativar o músculo mentual. O próximo, a gente vai então trabalhar o músculo e observar o músculo que está localizado na região do pescoço, que é o platisma. Então, ativa para mim, né? A gente consegue observar, consegue forçar um pouquinho mais? Isso, a gente consegue observar a ação desse músculo. Relaxa. E faz de novo para mim, Dai. Isso, força um pouco mais, aí. Então, a gente conseguiu observar a ação do músculo platisma. Então, esses foram os músculos faciais que você deve observar quando um paciente chega com alguma lesão da região dos músculos da face, né? E como testar? Fazendo com que ele faça a mímica e você vai observar se essa ação muscular ela é eficaz ou se ela não consegue fazer, se ela é ineficaz. E o que você vai traçar de tratamento
para esse paciente. Então, é a partir da ação desses músculos que você vai conseguir observar e tratar o seu paciente. Então, é importante que você faça a palpação, observe os acidentes ósseos, né? Onde está o osso temporal, zigomático, quais são os músculos, né? O masseter, o temporal. E depois a gente também, nós vamos ver como detectar o masseter, o temporal, que você pode palpar, que são os próximos slides, e observar como, a gente conseguiu ver agora como avaliar os músculos da face, os músculos faciais. Para que você consiga fazer isso, o paciente tem que executar o movimento. Então, agora a gente volta para o próximo slide, volta para o quadro para observar agora e palpar os músculos masseter e temporal. Vamos ao quadro. Agora nós vamos entrar na avaliação fisioterapêutica. O que a gente vai falar aqui? Em relação à palpação dos músculos da mastigação, da ATM, movimento da língua, tá? Então, nesse primeiro slide da nossa avaliação fisioterapêutica da cabeça, nós vamos observar a palpação de dois músculos, que é o músculo temporal, né? Que é uma forma de leque que está localizado na região do osso temporal, e o músculo masseter. Então, a gente lembra que aqui tem o arco zigomático e eu tenho a região do músculo masseter. Então, como que a gente vai localizar a região do osso temporal, do músculo temporal? Então, a gente vem deslizando o dedo na região do zigomático, vai chegar próximo ao pavilhão auditivo e aqui inicia o músculo temporal. E o masseter é o músculo que está abaixo do osso zigomático. Então, a gente vai observar, o que você deve observar nesse paciente quando você está avaliando esses dois músculos? Se tem dor, se tem o edema, então, sinais, dor, edema, alteração do quê? Do trofismo desse músculo. Porque se é um paciente, por exemplo, que fica rangendo muitos dentes à noite, ele vai ter um aumento do trofismo, né? Uma hipertrofia desse músculo. Então, são essas características que você vai observar. E como a gente avalia isso? A gente avalia através do movimento de abrir e fechar a boca. E quando ele fecha a boca, ele vai estar cerrando os dentes. Quando ele faz esse movimento de cerrar, a gente sente a ação desses músculos no momento da palpação, ok? No próximo slide, a gente tem os músculos especiais da ATM e os movimentos da língua, que vai estar o movimento da língua vai estar no próximo slide. Então, a gente consegue testar aqui os músculos pterigoideu medial, né? Então, a gente vai ter o medial, lateral. E como que você vai testar? O que você vai observar? Se existe alguma alteração nos movimentos. Quais movimentos? Então, ele vai fazer tanto a protração quanto a retração da mandíbula, e além disso, ele vai promover, os músculos vão promover os deslizamentos ou os movimentos laterais dessa mandíbula. Então, a gente vai observar se esse paciente abre e fecha essa boca ativamente, se ele faz esses movimentos durante a abertura e fechamento, se ele abre e fecha com alinhamento, ou se durante a abertura eu tenho um deslizamento, uma inclinação, né? O movimento vai para a região lateral.
Observo, então, esses desvios laterais. Uma outra característica que você vai observar são se existem crepitações durante uma realização do movimento e o trofismo também desses músculos, né? Que são a mesma coisa. Quando eu tenho um paciente que tem um bruxismo, que ele cerra muitos dentes durante a noite, ele vai ter um aumento do trofismo, porque ele vai acionar o tempo todo essa musculatura da ATM. E os outros músculos, eu tenho o movimento da língua, que é quando eu levo a ponta da língua para o lábio superior, para a região inferior, e eu tenho a língua alargada, que é a nossa terceira figura. Então, é importante você observar a ação desses músculos? Sim, é muito importante. Uma outra característica que eu quero falar em relação à retração dessa mandíbula é que na retração, o músculo temporal, ele também vai ter ação, tá? Então, na retração dessa mandíbula, o temporal, ele também vai estar em ação para realizar o movimento. E daí, na abertura e fechamento da boca, a gente tem a ação do pterigoideu lateral e do digástrico, que também eu vou mostrar, então, a localização, como você palpa o digástrico. Então, a gente vai iniciar lá com os músculos temporais e masseter, e depois a gente vai para a localização e movimento do pterigoideu medial, lateral. Vou mostrar como você palpa o digástrico, ok? Então, a gente observa aqui, eu tenho o osso zigomático e o osso temporal, localizado nessa região. Então, aqui eu vou ter o músculo temporal e o masseter. Mas como que eu sei se eu estou na localização exata? Então, eu vou pedir para que a Daiane faça a abertura e fechamento da boca, e quando ela fizer o fechamento da boca, né? Eu vou pedir para ela cerrar os dentes, e aí eu vou ter a ação desses músculos. Então, Dai, faz um movimento de abrir e fechar a boca para mim. Abre. Eu já senti a ação do masseter. Fecha e cerra os dentes. Quando ela cerra os dentes, eu sinto a ação. Então, eu tenho, nesse movimento de abrir e fechar e cerrar os dentes, eu vou sentir a ação do masseter. Fecha para mim, abre a boca. Agora, eu vou lá no temporal e fecha novamente, né? Então, eu tenho a ação e eu consigo palpar o músculo temporal. Então, vamos novamente comigo. Zigomático e osso temporal. E eu peço para o paciente abrir e fechar a boca. Abre e fecha. Abre e fecha. Nessa abertura que ela está fazendo, além de estar testando o masseter e também testando o temporal, abre de novo. Eu já posso estar observando como que é a abertura da boca dela. Se tem algum desvio lateral. Então, por exemplo, se ela tivesse um desvio lateral, isso, força para mim, Dai. A hora que ela abrisse a boca, às vezes a boca ia desviar para o lado esquerdo, né? Então, são esses movimentos que eu tenho que observar. Ela tá forçando, mas às vezes o movimento é bem leve, tá? Só para que você observe. Pode fechar. Uma outra coisa que você vai observar, você palpa e pede para ela abrir e fechar na região da articulação temporomandibular. Abre e fecha. Então, você vai sentir a ação do côndilo, da mandíbula.
e você vai observar durante a palpação se tem ou não alguma crepitação dessa articulação, ok? Então, nós vimos o masseter temporal, a gente já conseguiu ver os desvios laterais, o pterigoideu, e o outro que eu quero que você observe movimento é a protração, é quando eu levo o queixo para frente, e a retração. Então, a protração foi para frente e a retração. Mais uma vez, para que você faça protração e retração. Então, esses foram os músculos responsáveis ali pelos movimentos da articulação temporomandibular, que você conseguiu observar os movimentos e como você testa e avalia esses músculos. Aí a gente tem os movimentos da língua. Então, a língua toca a região do lábio inferior, superior. Então, a ponta da língua vai tocar a parte do lábio superior. Depois, ela toca a região do lábio inferior e o movimento dessa língua alargada. Pode pôr um pouquinho mais para fora. Isso, o movimento da língua alargada. Então, esses foram os músculos relacionados com a ATM e com os movimentos da língua. Agora, a gente vai para o próximo slide para observar a próxima estrutura a ser observada. Vamos ao quadro. Então, na próxima, então a gente viu todos os movimentos da língua, nós vamos observar agora a sensibilidade. Então, como que eu vou testar e o que eu vou testar? Lembra que eu falei do nervo trigêmeo? Então, o nervo trigêmeo, ele tem 3 ramos. Então, um ramo, ele inerva a região ocular. O outro ramo, ele vai pegar a parte da maxila. E um terceiro ramo, a região da mandíbula. Então, esses são os ramos, né? Eu tenho o nervo facial, que vai inervar toda a parte dos músculos da face, e tenho o nervo trigêmeo, que é importante para que você tenha o conhecimento, por exemplo, quando o paciente tem uma nevralgia do trigêmeo, você saber quais os ramos que tem e quais regiões que ele vai inervar. Então, aqui também a gente consegue ver a região ocular, que ele inerva, maxila e mandíbula. Então, essas são as regiões que você vai avaliar a sensibilidade. E aí, a gente pode pegar o pincel do nosso martelo de reflexo neurológico, né? A gente não vai pegar, eu não vou pegar a parte como se fosse uma agulha, né? Da ponta, porque é desagradável, face, então fica uma coisa mais desagradável. E você pode sentir, então, pegar com o pincel. Vou utilizar esse para que a gente avalie a sensibilidade da face. Então, observando, eu tenho o quê? A inervação, né? Os ramos do trigêmeo. Então, ele vem para a parte ocular, da maxila e da mandíbula. Então, eu posso pedir para o paciente fechar os olhos e eu vou passando a região que eu quero avaliar a sensibilidade. Então, eu posso pedir para ela, você está sentindo alguma coisa? Sim? Pode falar. Estou sentindo você passando como se o fosse pincel? um pincel? Isso. Eu estou passando aonde? Perto do seu olho, perto do seu queixo? Onde eu estou passando? Tá passando próximo à mandíbula, Isso. Então, assim você vai perguntando e o seu paciente vai relatando. E eu faço dos dois lados, tá? Do mesmo jeito que eu faço do lado direito, eu faço na região do lado esquerdo. Então, dessa forma, você vai testar a sensibilidade desse paciente, porque
Essa sensibilidade, ela está muito relacionada à inervação, né, desses músculos. A gente tem que testar para ver como que está a condução, como que está a sensibilidade dessa região, dessa parte nervosa, para ver o funcionamento de cada um desses músculos faciais. Então, agora a gente vai voltar ao quadro para prosseguir com a nossa avaliação. A próxima etapa da avaliação é a goniometria da ATM. Então, como que a gente vai avaliar o movimento de abertura dessa boca? Então, nós vamos avaliar da seguinte forma. Você vai pegar uma régua normal, e você vai avaliar a distância entre a arcada dentária superior e inferior. Então, é a distância entre a arcada dentária superior e inferior no momento da abertura dessa boca. E qual que é o valor que esse paciente, né, os centímetros e milímetros ali que ele vai alcançar? Em torno de 40 milímetros. Então, a gente vai pegar uma régua normal, nós vamos agora para modelo, para observar como realizar cada um desses movimentos, né, essa goniometria da ATM. Você vai pegar uma régua normal, onde você vai avaliar a abertura, a distância entre a arcada dentária superior e inferior. E você vai pedir para o seu paciente abrir a boca. Dai, abre a boca para mim. Eu vou posicionar a régua de frente à região. Levanta um pouquinho a cabeça, Dai. Isso. E eu vou pôr a distância entre a arcada superior e a arcada inferior, ela tem que dar em torno de 40 milímetros. Então, essa é a distância, a goniometria, a forma de avaliar essa goniometria da ATM. Então, dessa forma, a gente encerra a forma de avaliar e de palpar a região da face. O que nós vamos observar agora é uma noção do exame da ATM, do exame de imagem. Então, a gente volta ao slide para observar esse exame de imagem que eu trouxe para você. Então, a gente volta e observa a imagem de uma tomografia computadorizada que eu trouxe aqui. Então, o que você consegue observar aqui? Eu tenho a região da fossa condilar e o côndilo. Então, aqui o meu paciente está com a boca fechada. Quando ele abre totalmente a boca, que foi esse movimento que a Daiane acabou de executar, eu vou ter a ação do pterigoideu lateral, levando o côndilo para a região anterior quando eu abro essa boca. Então, eu tenho o movimento, né, desse côndilo que estava com a boca fechada na fossa condilar. Quando eu abro, o pterigoideu, ele vai, né, levar esse côndilo para a região anterior. Então, o pterigoideu lateral, ele vai levar esse côndilo para a região anterior. Então, essa foi a avaliação fisioterapêutica e toda essa noção de músculos das mímicas da cabeça. Agora, a gente vai para a avaliação, para noções de imagem do tórax, tá? Então, nós vamos aqui observar um raio-x de tórax na vista póstero anterior. Então, o que eu consigo observar aqui? O que eu preciso observar? Eu tenho o mediastino, né? Que é essa parte medial. Depois eu tenho a cúpula do diafragma, o posicionamento do coração. Eu consigo ver a clavícula, as costelas,
quando o paciente ele faz a abdução do ombro, eu retiro a escápula da frente do pulmão, então eu consigo visualizar exatamente a imagem desse pulmão, né? Existem essas pontas que quando eu tenho um derrame pleural, por exemplo, elas desaparecem e eu peço uma inspiração máxima para que essa escápula saia da frente do pulmão. Então, esse é um raio-x, né, da imagem posterior anterior de uma imagem de pulmão. Então, aqui eu consigo observar os dois pulmões, o coração, o mediastino, as cúpulas do diafragma. No próximo exame de imagem, é um exame onde o paciente ele tem um tumor maligno. Então, a gente consegue visualizar aqui que eu não vejo a cúpula do lado esquerdo, né? Então, esse paciente ele tem um diagnóstico de tumor. Então, a gente consegue ver a diferença entre um exame e outro. Então, esses são os exames de imagem que nós avaliamos do tórax. Então, agora a gente vai começar avaliando esse tórax. Como avaliar esse tórax? Então, a gente vai ver percussão, palpação e alguns testes para avaliar esse tórax. Vamos ao quadro. Então, agora a gente vai para o processo de avaliação fisioterapêutica do tórax. Então, no nosso primeiro slide, nós vamos observar a palpação da região do tórax. Então, a gente palpa a região do externo. Então, a gente palpa toda essa região do externo. Manúbrio, corpo do externo, processo tifoide. Depois, a gente vai palpar a região das costelas, os espaços intercostais, né, a região da cartilagem que une o externo às costelas e na vista anterior. E quando a gente for para a vista posterior, a gente vai palpar a região da escápula. A gente já fez essa palpação, né, em aulas anteriores. E agora a gente vai retomar para que você consiga relembrar a região da palpação. Então, a gente vai observar na região anterior toda a extensão do externo e costelas. E na região posterior, nós vamos palpar a escápula, a região da musculatura paravertebral, a região paravertebral. Nós temos que palpar também os processos transversos, os processos transversos das vértebras, para ver se tem alguma rotação das vértebras da coluna. Ok? E a gente pode fazer já nesse primeiro momento um teste de percussão, que é o teste com um martelo de reflexo neurológico, onde eu vou percutir sobre essas vértebras para ver se tem alguma fratura, tá? E o que você vai observar durante esse processo de palpação? Se o paciente tem dor em alguma região, se quando ele faz a inclinação, se ele tem alguma alteração postural, se ele tem algum ponto onde ele tenha uma dor maior ou menor, se tem uma sensibilidade diferente em relação a um ponto e outro. Então, são alguns sinais que você vai observar. Então, a gente inicialmente vai avaliar o externo, né, dessa paciente. Então, você vai palpar. Então, o externo está localizado na região anterior do tórax. Eu tenho a clavícula e eu vou palpar o manúbrio, o corpo do externo e vou descendo até palpar mais inferiormente o processo tifoide. Então, você palpa todo o corpo do externo, manúbrio e processo tifoide. A gente consegue observar aqui também as costelas, né? Então, a gente vem palpando o trajeto dessas costelas
E a gente consegue observar o espaço intercostal. Então, aqui eu tenho uma costela, aqui eu tenho outra costela. E entre elas eu tenho o espaço intercostal. E isso você pode ir palpando em toda a região do tórax. Posteriormente, a gente vai avaliar a região da escápula. Vira para mim um pouco. Então, eu vou pedir para que ela coloque o braço atrás do tronco, porque aí a gente consegue evidenciar melhor essa escápula. Então, a gente tem o ângulo inferior da escápula, a região da espinha da escápula, né? Daí tem a fossa supraespinhal, infraespinhal, e tem os músculos, né? Supra e infraespinhal, radial, e a região da borda lateral. Então, a gente consegue observar todo o desenho dessa escápula. Para que eu consiga observar cada uma dessas vértebras, né? Que eu vou observar se tem rotação ou se tem alguma alteração postural, eu vou pedir para que ela anteriorize o corpo, para que a gente consiga observar cada uma dessas vértebras. Então, inclina para mim um pouco o seu tronco, dá licença, né? Vou subir. E aí, a gente consegue observar as vértebras, né? Então, você vai palpando cada uma dessas vértebras. E aí, você pode fazer o teste de percussão. Você pega o martelo de reflexo neurológico e vai percutir sobre essas vértebras. Então, você vem e percute. Quando você tem algo que desconfie que esteja com uma fratura de vértebra. Se ela tiver uma vértebra fraturada, o que vai acontecer? Ela vai ter... Obrigada, Dai. Ela vai ter um processo de uma dor. Então, a gente consegue observar se existe ou não um processo de fratura. O próximo passo, a próxima avaliação que nós vamos fazer é com esse paciente em decúbito ventral, para que você observe a palpação de toda essa musculatura paravertebral e você também pode observar se existe ou não rotação dessas vértebras. Vamos observar na Daiane. Então, dá licença novamente, eu vou subir aqui a blusa dela. E aí, a gente pode observar, palpando vértebra por vértebra, se existe um processo de rotação. Quando o paciente tem escoliose, você pode estar palpando, por exemplo, eu estou aqui, em linha reta. Se esse paciente tem escoliose, às vezes meu dedo começa a fazer o S da escoliose. Então, por isso que é importante você palpar para observar o alinhamento dessa coluna, tá? E a gente vai palpar também toda a região da musculatura paravertebral, desde lá do pescoço, da cervical, torácica alta, lombar. Então, toda a extensão do tronco para observar se tem ou não algum ponto doloroso. Então, esses são os processos de avaliação do tórax. Então, agora a gente vai para o nosso próximo slide para dar continuidade a esse processo de avaliação. Vamos ao quadro. O próximo slide, nós vamos trabalhar os testes funcionais, né? Que é o teste de expansão torácica. Então, esse teste, você vai passar uma fita métrica na altura de T7 da vértebra torácica, da sétima vértebra torácica, ou seja, na altura do mamilo. E você vai pedir para o seu paciente realizar a expiração. Então, ele expira, aí você anota o valor. Depois que ele inspirou, você pede para ele fazer uma inspiração forçada. E você anota o valor também.
A diferença no adulto é mais ou menos de 5 centímetros para o homem e de 2,5 centímetros para a mulher. Então, esse é o teste de expansibilidade torácica. O próximo teste é um teste onde a gente vai observar se existe comprometimento do desfiladeiro torácico, que é o teste de Ross. Então, o paciente vai ficar sentado, ele vai fazer uma flexão, uma abdução de 90 graus dos membros superiores, com uma flexão de cotovelo a 90 graus. E aí, o que a gente vai pedir para esse paciente? O membro superior dele, ele vai estar um pouco atrás da linha da cabeça, e a gente vai pedir que durante 1 minuto o paciente fique abrindo e fechando as mãos. Qual que é o sinal desse paciente? Um sinal positivo para esse teste. O paciente ele começa a apresentar um pulso fraco, o braço pode começar a cair. Então, são sinais que esse paciente vai apresentar durante a realização do teste de Ross, para detectar positividade ou não para o síndrome do desfiladeiro torácico. Então, o primeiro teste que a gente vai fazer é o teste de expansibilidade torácica. Então, você vai pegar uma fita métrica normal, né? E a gente vai passar na direção da vértebra torácica, da 7ª vértebra torácica. Então, eu vou circular o tronco da paciente, coloco a fita na direção da T7. Eu vou trazer para frente para que você consiga observar melhor, tá? E aí, eu vou pedir para ela fazer uma expiração. Expira, Dai, solta o ar. E vou marcar o valor. E aí, eu peço para ela fazer uma inspiração forçada. Faz uma inspiração forçada para mim, Dai. E eu deixo a fita ir deslizando. E eu tenho, na mulher, a distância mais ou menos de 2,5 centímetros e no homem, 5 centímetros. Vamos fazer novamente. Passe a fita na região de T7. Vou posicionar minha fita novamente. Peça para o seu colega realizar uma expiração, ou seja, ele vai soltar o ar. Expirou, anotei o valor. E aí, ele vai fazer uma inspiração forçada. Inspira. E você anota novamente esse valor. Então, a gente consegue observar se existe uma expansibilidade ou não dessa caixa torácica, né? Para a gente ver se tem alguma doença, algo comprometendo essa expansibilidade torácica. Dor, né? Às vezes tem uma fratura de costela. Então, o que está acontecendo para estar limitado? O próximo teste, eu vou pedir para a Daiane virar de frente e a gente vai fazer o teste de Ross, que é o teste do desfiladeiro torácico. Então, eu vou pedir para ela fazer uma abdução do ombro, vou só guardar a fita, com uma flexão de 90 graus de cotovelo. Peço para que esse braço venha um pouquinho atrás da linha da cabeça, certo? E eu vou pedir para ela que durante 1 minuto, a gente vai só demonstrar o teste, você faça no seu paciente, no seu colega, para observar se ele tem. Dura 1 minuto, ele vai abrir e fechar a mão. Então, você pode avaliar o pulso desse paciente para ver como que tá, se depois ele vai ficar mais fraco ou não, né? Mas a gente vai observar a abertura e fechamento dessa mão. Abre e fecha. E aí eu vou observar se ela começar a relatar que tá com parestesia, que tá com fraqueza. Se ela tiver uma fraqueza da musculatura, o que vai começar a acontecer? Daí essa mão fica normal, tá? Esse braço. Continua abrindo e fechando.
Essa aqui também, pode continuar abrindo e fechando. Se esse lado, por exemplo, ela tiver uma positividade para a síndrome do desfiladeiro, o que vai acontecer? Esse braço vai começar a cair. E às vezes o paciente nem percebe. Então, ele tem uma fraqueza dessa região. Então, descansa um pouquinho. Vamos fazer comigo. A gente vai fazer uma abdução do membro superior, uma abdução do ombro com uma flexão a 90 graus de cotovelo. Traz os braços um pouquinho para trás da linha média e pede para esse paciente fazer o movimento de abrir e fechar as mãos. E você vai observando os sinais que ele vai te relatar. Parestesia, dificuldade de realizar o movimento, há uma fraqueza que vai fazendo com que esse membro vá descendo. Então, esses são, obrigada, Dai, durante 1 minuto. Esse paciente vai ficar realizando esse movimento. Então, esses são os 2 testes da região do tórax. Agora, a gente vai voltar para o quadro e observar um terceiro teste. Nosso próximo teste, então, é o teste de Sotorral. Esse teste, o paciente vai estar deitado e nós vamos flexionar o queixo dele em direção ao tórax. Então, o que esse teste vai nos dar de informação? Se o paciente tem uma dor local, né, uma patologia óssea, por exemplo, uma fratura, ou então eu tenho uma dúvida, pode ser uma patologia discal ou ligamentar. Então, pode ter fratura, distensões e entorses. Então, é um teste simples e que depois ele vai direcionar você para os demais testes. Então, agora a gente vai para a nossa modelo e eu quero que você posicione o seu colega, né? Para que você observe como realizar esse teste. É um teste bem simples, onde você vai passivamente flexionar o queixo em direção ao tórax. Então, você pega a cabeça do seu paciente, pede para que ele deixe relaxado, então ele não vai estar fazendo força nenhuma, e eu vou passivamente flexionar o queixo na direção do tórax. Então, se ele relatar dor, então eu tenho que desconfiar ali ou de uma fratura, ou de um entorse, ou até mesmo de uma distensão. Então, o movimento é bem simples. Vou voltar para que a gente faça juntos. Peça para o paciente deixar a cabeça bem relaxada, ou seja, você está segurando a cabeça do seu paciente e você vai flexionar o pescoço, levando o queixo em direção ao tórax. Retorna lentamente e posicione a cabeça novamente na maca. Então, esses foram os testes que nós utilizamos para avaliar a região do tórax. Agora, a gente vai voltar ao quadro para finalizar e só recapitular aquilo que a gente viu em toda a nossa aula. Voltamos ao quadro. Então, recapitulando, a gente relembrou a anatomia da cabeça e do tronco, o movimento dos músculos, né? E a avaliação fisioterapêutica da cabeça e do tronco, que foi a palpação, goniometria, né? Os testes de força, que é só você fazer o movimento contra-resistido, os testes funcionais e observamos, então, a imagem, né? Exames de imagem relacionados à cabeça e o tronco. Então, essa foi a nossa última aula da disciplina de Diagnóstico Cinético Funcional e Imaginologia dos membros superiores, cabeça e tronco. Eu espero que você tenha aprendido, se dedique cada dia mais a estudar, a realizar, revisar a anatomia, a biomecânica de cada um dos músculos, para que você consiga fazer uma excelente avaliação e um excelente processo de reabilitação com o seu paciente. Até a próxima e muito obrigada!
E aí, meninas, nossa última aula prática dessa disciplina. Gostaram? Sim. Semana que vem a gente começa diagnóstico cinético funcional, membros inferiores, né, e coluna vertebral. Deve ser o mesmo esquema, não sei se vai ser a mesma professora ainda, mas eu acredito que vai ser tão bom quanto. Já iniciaremos na semana que vem, segunda-feira. Lembrando que semana que vem também é a avaliação dessa matéria. Acredito que vocês vão tirar de letra. Acredito que vocês vão se sair muito bem nessa prova. Alguém tem alguma dúvida? Quer colocar alguma coisa? Quer comentar? Ninguém? Não, silêncio hoje está reinando. Gente, eu não tô escutando vocês. Gi, você precisa providenciar o seu fone. Vou, professora, pode deixar. Que assim você pode interagir mais com a gente. Com certeza. Semana que vem, próxima matéria nova, vida nova. Pode deixar. Vida nova? Tá certo. Então tá, meninas. Por hoje a gente vai ficar aqui, já que ninguém colocou nada, mas estou sempre pelo WhatsApp, precisando, pode falar comigo, né? Pode perguntar. Tá bem? Foi muito bom explicado. Tá bom, A professora é muito obrigada. boa. De nada. Ela é muito boa mesmo, né? E o bom é que vocês podem rever essa aula aí quantas vezes vocês quiserem. Tá bem? Tudo bem. Inclusive para fazer os Tá relatórios, né, Camila? Pois é. Vocês precisam me mandar o quanto antes. Que hoje foi a nossa última. Aí vocês têm um prazinho eu vou aí. fazer. Tá joia. Vocês estão indo na Eu dívida. vou mandar na segunda-feira, pode? amanhã. Tá bom, tá bom. É só me avisar que eu vou lá olhar no e-mail, tá? Tá bom. Então tá, meus amores. Fiquem com Deus. É uma boa noite, um bom descanso, um bom final de semana. E fiquem Para com vocês também. Tchau, meninas. Boa noite. Tchau, tchau, tchau. Tchau, gente. Bom final de semana pra vocês. Boa noite. Todas.